Graça e paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós voltamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre vencer as dificuldades da vida. O livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8 diz: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Gostaria de fazer uma pergunta para que nós viéssemos pensar um pouco sobre o assunto. Qual tem sido a sua maior dificuldade nos últimos tempos? Qual tem sido as suas maiores lutas nos dias de hoje que nós estamos vivendo? A dificuldade do povo de Israel nessa época era atravessar o Rio Jordão, né? Estavam diante do Rio Jordão e Deus dá uma palavra a eles para que eles pudessem enfrentar aquela dificuldade e sair como vitoriosos. Independente do problema, da dificuldade do momento que você está vivenciando hoje, as mesmas palavras que Deus deu para o povo de Israel é a que Ele diz para mim e para você hoje, nesse exato momento. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua problemática nos dias de hoje, a qual nós estamos vivendo, mas eu gostaria de orientar a cada um de nós nesse dia a não ter medo. Primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é que diante da dificuldade não tenha medo. Tenha certeza de que o Senhor está com você. Quando nós nos deparamos aí com as dificuldades da vida, a tendência é o medo assumir, o controle da nossa vida e nos paralisar diante das dificuldades que surgem. Livro de Mateus, capítulo 14, verso 30 e 31 diz: Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Que é a história que fala quando Jesus está indo até os discípulos, sobre as águas, e Pedro, ele vê o Senhor Jesus e ele quer atravessar também, ir até o encontro do Senhor Jesus, e ele começa a andar também sobre as águas, mas ele começa a se deparar com a força do vento. Aqui a Bíblia diz que ele reparou o vento. E ele começa a se amedrontar por causa disso. Ele fica com medo daquele vento. E é interessante, que por causa da atitude de medo, ele começa a se afogar. Ele começa a não mais ter a tranquilidade de andar sobre as águas, mas por causa do medo, ele começa a se afundar, até que o Senhor Jesus estende a mão para ele e traz ele de volta, O livro de Mateus, capítulo 25, verso 25 e 26 também nos fala sobre o medo, Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente. Aqui fala sobre a parábola dos talentos, onde tinha sido distribuído talento para 3 pessoas. E todas as 3 pessoas fizeram algo com esse talento. E interessante que esse que recebeu 1 talento, ele ficou com medo, e enterrou esse talento. Quantas coisas nós podemos colher para nossas vidas quando nós nos deparamos com dificuldades e nos entregamos ao medo da vida, ao medo daquilo que precisamos encarar e enfrentar, para dar continuidade à nossa vida. E aqui uma palavra direcionada, para aquele que enterrou o talento: servo mau e negligente. Eu acredito que o medo, ele vem para nos destruir. Por isso precisamos nos apegar ao Senhor e caminharmos diante da dificuldade, e não podemos ter medo. O livro de 1 João, capítulo 4, verso 18 diz: No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, querido ouvinte que está ao alcance da minha voz, nesse dia, nessa segunda-feira, não tenha medo das dificuldades. Encare, pede ao Senhor socorro, peça ao Senhor para que Ele possa te ajudar a enfrentar a sua dificuldade, para que você possa vencê-la sem que o medo paralise a sua vida. A segunda coisa que eu gostaria que você pensasse: não desanime diante das dificuldades da vida.
As dificuldades da vida, elas fazem parte da vida de todo ser humano e nós temos um processo para podermos continuar nossa caminhada. Existem obstáculos, existem sim dificuldades, mas nós não podemos nos desanimar. Interessante que no livro de Josué, capítulo 1, verso 6, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então Deus aqui, quando está chamando Josué para poder liderar o povo de Israel, para dar continuidade ao propósito que Deus tinha ao povo de Israel, a primeira palavra que ele fala é: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Esforça-te, tem bom ânimo, seja forte e corajoso. Lute, vai avante, né? No Senhor nós podemos. O livro de Josué, no capítulo 1 também, o próximo versículo, o versículo 7 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, dê sequência àquilo que já foi ensinado, àquilo que já foi mostrado. Tenha força, tenha coragem, tenha ânimo, não desanime. Lute, vá avante, porque aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua é grande demais para nós termos medo com as dificuldades e para nos desanimarmos no meio do caminho. Deus abençoe você, uma ótima semana para você e toda a sua família.